Princípios para um desenvolvimento efetivo de materiais didáticos, baseado em um texto de Brian Tomlinson, 2010. Parte 1. Por que se basear em princípios? Entendemos como princípios os pressupostos fundadores e fundamentados por meios de estudos práticos e teóricos. Olá, tudo bem? Meu nome é Gustavo e nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre alguns princípios que nós deveríamos ter na hora de pensar e planejar e desenvolver nosso material didático para as aulas de língua estrangeira. Nos últimos anos, tem sido uma preocupação dos especialistas investigar como os professores e os experts, os autores de materiais didáticos, desenvolvem esse material, né? Será que é baseado em algum tipo de teoria, ou será que é a partir de experiências pessoais, etc., né? E nesses estudos, os especialistas perceberam que a maioria dos produtores de material didático não se baseia em princípios de língua ou princípios de aquisição de língua. Eles se baseiam em intuição, naquilo que já deu certo em experiências passadas. Então, eles vão reproduzindo essas atividades que foram bem-sucedidas nos novos materiais, adaptando alguma coisa, mudando algum texto, algum enunciado, etc. E pouquíssimos desses autores se baseiam nesses princípios de aprendizagem. E muitos acreditam que se a atividade é super clara, muito clara de entender, e se ela faz com que o aluno tenha uma participação ativa na sala de aula, isso já é suficiente para ele desenvolver suas habilidades linguísticas. Mas não é bem assim. Então, nesse vídeo eu queria falar com vocês sobre alguns princípios que são algumas ideias que a gente deveria ter quando a gente vai produzir nosso material didático. O próprio Brian Tomlinson propõe uma lista de princípios que podem nortear nossa prática de desenvolvimento de material didático. Segundo ele, o material didático deve expor os aprendizes ao uso autêntico da língua. Isso quer dizer que nós precisamos fazer com que os aprendizes tenham oportunidade de usar a língua em contexto real e apropriado, e também ter contato com materiais autênticos. Quais são os materiais autênticos? São aqueles que não foram preparados artificialmente para usar na sala de aula, são aqueles que foram preparados na realidade, para atingir objetivos reais de uso da língua. São, por exemplo, panfletos escritos originalmente na língua alvo, sei lá, inglês, espanhol, etc. Vídeos de falas de pessoas, de séries, filmes, canções, músicas. E nós sabemos que atualmente nós temos acesso a muitos desses materiais autênticos, certo? Então isso deveria ser uma preocupação. Um outro ponto que Tomlinson ressalta é ajudar os aprendizes a perceberem aspectos importantes do input autêntico. O que quer dizer isso? Quer dizer que o material didático deve proporcionar um noticing, que é uma atenção consciente de certos aspectos linguísticos. Então, não é simplesmente fazer entender um texto autêntico, mas fazer com que o aluno possa, de certo modo, identificar certas escolhas linguísticas. Essa atenção consciente é incontrolável pelo professor, certo? Mas nós podemos manipular nossas atividades de forma que o olhar do estudante ou sua atenção se volte para esses aspectos. O material didático deve também dar aos aprendizes oportunidade de usar a língua-alvo para atingir propósitos comunicativos. Então, sempre nós temos que pensar em que situações isso que nós estamos ensinando o aluno usaria realmente, de forma contextualizada, esses fatos linguísticos. Então, nós temos que pensar em situações de comunicação, como falar ao telefone,
estar em contato com uma pessoa nativa frente a frente, ou usar a internet, falar com outros falantes da língua, etc. O material didático deve prover oportunidades para um feedback da produção. Então, além de desenvolver as atividades, tanto o aluno quanto o professor deve dar um feedback, ele deve dar um retorno sobre como foi essa atividade. É uma forma de reflexão, que não é simplesmente fazer a atividade, mas pensar, será que essa atividade foi boa para mim? O que eu aprendi dessa atividade? Ou o que poderia ser diferente? Ou o que foi interessante? Então, sempre o material didático deve proporcionar uma oportunidade de feedback, de falar de volta para o aluno e para os professores. Também o material deve conseguir um impacto, no sentido de que os aprendizes sempre tenham curiosidade e atenção. Com isso, nós precisamos trazer temas interessantes, pertinentes para o perfil de cada aluno e para suas necessidades, e também materiais que envolvam o aluno emocionalmente, criticamente, que façam com que ele se interesse por aquilo que ele está aprendendo. Isso é básico, não? Um último ponto a ser ressaltado é que o material didático deve estimular o envolvimento intelectual, estético e emocional. Não se trata só de uma aula de língua, de uma transferência de um sistema do professor para o aluno. O aluno, numa aula de língua, deve atuar como um indivíduo, um sujeito no mundo, certo? Então, ele deve ter um estímulo intelectual, ele deve pensar, criticar, dar sua opinião, desenvolver sua sensibilidade quanto a diversas coisas no mundo, diversos fenômenos, e também a sua inteligência emocional, não? Ele deve ser capaz de expressar seus sentimentos através da fala e através da língua. E também é importante pensar que o material deve sempre ser flexível. Nós precisamos pensar que o material didático pode ser reutilizável em outras situações, não? E como a gente faz isso? A gente pode planejar um material ou usar um material que ofereça opções aos professores e aos alunos. Então, não é um material que você siga do começo ao fim, tendo que passar por todos os pontos, sem poder escolher textos, etc. Então, o material didático essencial ou ideal oferece uma coletânea de textos ou uma coletânea de caminhos para o professor ou para o aluno seguir. Então, imagine atividades em que o aluno não leia um parágrafo obrigatoriamente, mas que ele possa escolher entre, por exemplo, 3 textos de diferentes tipos ou sobre diferentes temas. Imagine também que numa atividade de descrição, por exemplo, o aluno possa escolher entre 3 objetos ou 3 cenários para descrever, em vez de um só, obrigatoriamente. Dessa forma, nós podemos abranger e tocar com mais eficiência os diversos tipos de alunos e diversos tipos de professores. Também é importante pensar que um caminho essencial ou um sentido essencial do material é aquele que vai do texto para a língua, ou seja, primeiro existe uma preocupação em entender o significado do texto mais do que traduzir ele completamente ou entender os fatos linguísticos ali envolvidos. Então, primeiro existe uma compreensão global do texto e a partir daí os próprios alunos podem desenvolver uma atenção nos fatos linguísticos que estão sobressalientes ali no texto, e eles mesmos podem sugerir regras ou hipóteses de uso daqueles fenômenos, né? Imagine, por exemplo, um texto que tenha muitos verbos no passado. Então, você não simplesmente dá uma regra para o aluno. Nós usamos o verbo no tempo passado para expressar acontecimentos
que já foram, que já ocorreram. Em vez disso, seria ideal que os alunos pudessem desenvolver suas próprias hipóteses, que eles construam suas listas de palavras que eles acham importante traduzir, ou de regras que eles acham importante aprender, em vez de simplesmente dar para eles, eles que formulam suas próprias gramáticas e seus próprios vocabulários. Quando a gente se baseia em princípios para desenvolver o material didático, nós conseguimos explicar o porquê das escolhas que nós fazemos. Nós temos um propósito e, com isso, os alunos também conseguem explicar por que eu estou aprendendo isso. Por que eu estou fazendo essa atividade e não outra? E assim a gente consegue explicar nossos propósitos, nossos objetivos, e tendo tudo isso trazido para a consciência, a nossa prática fica mais sólida e mais consistente. Sim, é um monte de coisa para pensar, não é verdade? Mas se a gente tentar organizar isso em uma lista pequena de princípios a seguir, nós já temos uma produção de material muito mais eficiente e que eu tenho certeza que vai poupar trabalho para a gente no futuro, certo? Então, nos próximos 2 vídeos, nós teremos uma organização mais geral de 6 princípios de aquisição da língua e 4 princípios de ensino da língua, que vão nortear a nossa prática de produção de material didático. Pensando em todas essas ideias que eu tentei expor nesse vídeo, vamos refletir sobre algumas questões. Quais aspectos apresentados nesse vídeo já faziam parte de sua experiência como docente? Quais são novos e interessantes para levar adiante? Que fatores podem impedir o desenvolvimento principiado de materiais? Como podemos expor os alunos ao uso autêntico da língua? Que recursos estão disponíveis para nos ajudar com isso? Pense nessas questões e traga seus comentários para a discussão. Também não perca os próximos 2 vídeos dessa série, eles vão trazer os princípios de uma forma mais esquematizada. Muito obrigado por assistir e até mais. Tchau!